Vamos lá rapidamente então para o livro de São Mateus, Evangelho do São Mateus, capítulo 14. Bota o versículo 29. Eu deveria começar um pouco antes, mas todo mundo já conhece essa passagem, então vai no versículo 29, deixa só o versículo 29, a gente fala o contexto, para você não ter que ficar lendo tudo comigo, a gente perder um pouco de tempo, porque o tempo é valioso. E a gente conhece a passagem, a gente conhece o contexto, e o contexto nos deixa claro que esse momento, registrado nos evangelhos, ele está nos mostrando que essa passagem, onde Jesus começa despedindo a multidão e manda os discípulos entrarem num barco e atravessar para o outro lado, ela ocorreu logo após a grande multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Quem estava no ser aqui, escutou falar um pouco sobre isso. Quem estava aí? É bom, né, irmãos? Logo após aconteceu isso. Logo após um milagre na sua vida, se prepare para encontrar Deus de uma maneira diferente. Você nunca pode colocar Deus numa caixa. Deus tem 1 milhão de maneiras de fazer a mesma coisa de maneira diferente. Ele sabe o que Ele está fazendo quando Ele faz. Mas entenda que Ele vai envolver você. Jesus então, Ele literalmente manda os 12 entrarem no barco e passarem para o outro lado. Jesus não foi com eles. Jesus não entrou no barco. Jesus deu a palavra, passa para o outro lado, e eles obedeceram. Talvez não tenham entendido. O mestre deve ter um plano B, pegar um barco de alguém vai levar ele. Ele nunca nos deixou só. Ele nunca nos mandou ir sozinho. No outro dia lá, ele estava com a gente no barco dormindo na popa, porque agora mandou ir sozinho, mas tudo bem, obedeceram. Jesus despediu a multidão como ele falou. E depois, ao invés de ele ir ao encontro dos discípulos, ir ao destino que ele havia falado, ele vai para o monte, sobe para orar. Repete comigo, para orar. Eu vou falar com vocês agora hoje 2 coisas, e vai ser muito prático, muito direto. Primeiro eu vou falar para vocês sobre o princípio da exceção e a arte da aceleração, ok? Então se liga, porque vai ser muito rápido. Jesus subiu a parte para orar e deixou os discípulos irem sozinhos. Por que Jesus mandou os discípulos irem sozinhos depois de uma grande manifestação do poder de Deus, da intervenção dos céus, do reino futuro colidindo com o reino presente, ok? Trazendo abundância. A abundância que eles viveram e experimentaram é uma abundância do reino vindouro, ou seja, do reino futuro, e eles experimentaram no presente a colisão de um reino futuro. A nossa fé é a nossa conectividade com o reino futuro. A nossa fé é um braço que vai nas irrealidades da nossa vida e busca para o presente aquilo que está na nossa irrealidade, trazendo para a realidade. A nossa fé é a conectividade que Deus deu para o homem para se conectar com o futuro. Porque quando uma pessoa é curada, quando você recebe uma abundância, quando uma lei natural é quebrada, você consegue um milagre acontecer na sua vida, você está experimentando algo que é natural no reino futuro. Quem está me seguindo? Para nós que cremos, nós sabemos que existem 2 tipos de campos de atuação: um campo natural e um campo sobrenatural. Mas para Deus só existe um. O que a gente chama de sobrenatural, para Deus é natural. Para Deus tudo é natural. Jesus então manda os discípulos entrarem no barco e vai. Eu vou fazer outra coisa. Por que Jesus mandou os discípulos irem sozinhos? Por que Ele não despediu a multidão junto com os discípulos e depois foi junto com eles? Escuta isso. Eu estou falando com líderes aqui, e pais de família, mães de família. Você não pode ficar sempre, repete comigo, sempre junto de quem você precisa ajudar. Quando você entender isso, isso é poderoso. Você não pode ficar sempre junto de quem você precisa ajudar. Vai cair a ficha, depois vai cair o orelhão todinho. Por que eu não posso ficar sempre junto da pessoa que precisa da minha ajuda? Porque se você estiver sempre junto com ela, a sua presença se tornará comum.
Quando você anda muito com as pessoas, você é desnudado, as pessoas veem as suas fraquezas, as suas faltas. Quando uma pessoa vê muito a sua fraqueza, vê muito as suas faltas, quando você se torna comum aos olhos daquela pessoa que você precisa ajudar, ela não vai se beneficiar da sua força quando ela precisar. Tem momentos que você vai ter que deixar o seu filho sozinho, o seu discípulo sozinho, e muitas vezes a sua igreja sozinho. Até porque a liderança não é medida na presença, mas sim na sua ausência. Todo mundo é fiel ao apóstolo quando ele está presente. Eu quero saber se você é fiel a ele quando ele não está aqui. A fidelidade também implica na ideia de opções. É muito fácil você ser fiel a uma pessoa quando não te custa nada, mas quando te custa alguma coisa, será que você continua sendo fiel a ela? Jesus então mandou eles ir embora sozinhos. Deu a palavra dele e vai. Porque Jesus sabia que eles iriam precisar da ajuda dele já já. Mas você não pode ficar sempre junto de alguém que você precisa ajudar, senão a pessoa não vai se beneficiar da sua força, porque você se tornou muito comum aos olhos dela. Você precisa ser revelado de uma nova maneira no momento de necessidade. Na nossa vida com Deus vai ser sempre assim. Segundo ponto que eu quero te mostrar antes de continuar: quando Jesus ou quando a palavra te fala para você fazer uma coisa e você obedece, e você vai entender o que eu estou falando. Você está obedecendo, você está entrando no barco, você está começando a remar, você está começando a se distanciar da costa, você está andando e você não vê Jesus, não está mais ali. Minha pergunta que eu faço para você como um líder: você está disposto a continuar obedecendo quando não perceber mais a presença de Deus na sua vida? Ah, irmão, eu tenho sempre Deus comigo, eu sempre tenho. Sim, eu sei, irmão, que você crê nisso, mas tem momentos que você não sabe onde Ele está. Tem momentos que parece que a sua oração não passa do teto. Tem momentos que parece que você está sozinho. E não vem me olhando com essa cara de santo, porque eu sei que você é santo, mas não pelo que você faz, por aquilo que Ele fez por você. Tem momentos que você não percebe Deus, por mais crente que você é. Verdade ou mentira? Eu estou sendo muito real aqui hoje à noite, não? Por mais missionário, cristão, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre e ajuda e socorro que você seja, tem momentos na sua vida que você fala: Senhor, cadê o Senhor? Então minha pergunta para você é: você está disposto a continuar remando quando você não perceber mais Ele ali? Quando você se sentir sozinho? Quando você estiver se sentindo só? Deixa eu entrar então. Essa é a minha pergunta e você guarda para você, amém? Deixa eu entrar então nos 4 pontos que vão te preparar para você ser o tipo de discípulo que anda sobre as águas. Nada de errado com os outros discípulos, continuam sendo discípulos, mas eles não andam. Eles andam sobre a terra, eles vão para Naftali, vão para Betsaida, né? Vão para Jerusalém, mas sobre as águas, só um tipo de discípulo anda sobre as águas. E o ponto número 1 que eu falei anteontem pela manhã aqui com vocês, está nesse versículo 29, a gente vai ficar nesse versículo 29 de Mateus 14. No momento exato onde Pedro se levanta, toma uma atitude no meio dos outros 11. Para mim, Pedro ali é o 12º, ele é o apóstolo número 12, porque os outros 11 ficaram para trás, ok? Quem é 12 aí? Fala, eu. Só funciona com o apóstolo isso, né? Fala, eu. Comigo não funciona, não tem essa unção. Meu Deus. Obrigado. Um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse: esforça-te, né? Amém, glória a Deus. Não precisa nem de microfone.
aquele Pedro toma atitude, o 12º tomou atitude, falou: pai, mestre, se for o Senhor, faça o que eu vá até aí. E você pensa que Jesus vai dar mole para ele, vai carregar no colo, como a gente pensa, né? E Jesus, ele vai nos carregar no momento de dificuldade, no momento de tempestade. Não, no meio da tempestade, Jesus falou com ele assim: vem, amigo. E Pedro descendo, obrigado por essa tradução, que para mim é a mais correta, descendo do barco. E quem estava aqui há 2 dias atrás vai lembrar do que eu falei. E esse é o ponto número 1. E se você não estava, se quiser escrever, escreve aí, ponto número 1, ou passo número 1, para você poder ser um tipo de discípulo que anda sobre as águas. Escuta isso: andar sobre as águas é viver um milagre, é fazer algo que ninguém faz. E eu já entrei aqui no princípio da exceção, porque fazer o que ninguém faz é porque você é exceção. E para ser exceção, você tem que identificar esses 4 passos, porque senão você vai desistir no meio do caminho e vai voltar para ficar como os outros. E não tem nada de errado você ser como os outros, mas você não vai andar sobre as águas sendo como os outros. E eu amo os meus irmãos, mas eu amo mais a Jesus. Eu quero ficar com meus irmãos, mas eu prefiro estar com Ele aonde quer que Ele esteja. Vai escutando o que eu estou falando. E passo número 1, sabe, Pedro começou a andar antes de botar o pé na água. Pedro começou a andar sobre as águas antes de botar o pé na água. Você não vive um milagre quando o milagre acontece, você vive o milagre antes. Porque se você não consegue ver, você não consegue ser. Se você não consegue visualizar antes, se você não consegue exercitar ou praticar ou fazer esses passos, você não vai chegar lá. Ponto número 1, que eu falei há 2 dias atrás, escreve aí: não tropeçar. Passo número 1 para andar sobre as águas. Não tropeçar sobre o que eu tomei, não estou entendendo, você vai entender agora. Pedro descendo do barco. A palavra descer implica na ideia de que o barco não era aquele barco apertadinho com 12 homens apertadinho remando. Até porque o mesmo barco, em outro episódio, o próprio Jesus, ele se afastou deles para dormir com um travesseiro na popa. Ou seja, em outra parte do barco. Quem vai dormir não quer ficar perto de crente, porque crente é barulhento, é ou não é? Crente é barulhento, irmão. Já foi em festa de crente? Uma do cara, barulhento. Cadê aquele povo barulhento? Cadê que não se vê nenhum irmão? Crente é barulhento. É verdade. Jesus, ele então se afastou desses crentes e foi dormir. Isso é um sinal de que o barco não era tão pequeno assim. E provavelmente o Pedro, sendo um pescador, aquele barco de pesca, de repente tinha um fly, e ele ficava mais em cima vendo tudo. Foi por isso que ele lá de cima viu: se és tu, porque estava todo mundo gritando que era fantasma, 12 homens barbudos, assim, não, aí ele, Pedro, se és tu. É verdade, irmão, está escrito na Bíblia, sabia? E Jesus mandou vir e Pedro desceu. Repete comigo: Pedro desceu. O ponto número 1, ou o passo número 1 para andar sobre as águas, que começou no barco, é você não tropeçar. Não tropeçar em quê? Gente, quem são os 11 que estavam andando com ele? Todo mundo tinha características peculiares, como cada um de nós tem. Lá nós vemos um homem chamado Tomé. Quem foi Tomé? Aquele homem que não acreditava de jeito nenhum naquilo que Jesus falava. Discípulo de Jesus que não acreditava. Tem gente assim na igreja, não? Se eu não tocar aqui onde ele foi ferido, se eu não botar a mão, o dedo, nunca na minha vida, nunca eu vou crer. Andava com Jesus, via milagre, via tudo, mas não cria, irmão. E sabe, a pior coisa que tem é você tentar fazer um milagre com um irmão do seu lado que não está crendo no que você está crendo. E eu já vou até te dar uma dica: para com essa história de ora por mim, porque quanto mais gente orando por você, mais gente vai ter curiosa que não está crendo no que você está crendo. Pelo contrário, tem até gente lá que não quer nem ver você andando sobre as águas, só porque ela não vai andar e não quer que você ande também. É verdade, irmão. Desculpa, estou sendo real porque eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser mais real possível aqui. Se doer um pouquinho, depois passa, amém? O óleo vai descer daqui já vai descer. Mas como diz o apóstolo, esse ano 2019 o metiolate vai voltar a render. E ele passou por Tomé, que eu não queria, imagina o que ele escutou. Depois ele passou também por 2 filhinhos de Zebedeu. Quem foi Zebedeu? Aquele que a mulher dele, a mãe dos garotos, foram lá falar com Jesus e falou para ele assim: meu mestre, Rabi, quero te fazer uma pergunta, quero te fazer um pedido. Ele fala: pode pedir, minha filha. Ele falou assim: é o seguinte, eu queria que no seu reino, o meu filhinho João e o meu filhinho Tiago sentassem do seu lado direito e esquerdo.
Olha que mamãezinha feliz, olha que mamãezinha, né, boa, abençoada. Pediu para que os outros discípulos, os outros 10, ficassem lá onde quisesse, mas o que os dela, os filhinhos dela, que ela passou talquinho, tem que sentar do lado do Jesusinho. Imagina como era Tiago e João, filho de Zebedeu. É ele primeiro, peraí, sou eu, para aí, olha. Imagina Pedro descendo lá do Fly, passando por eles, escutando Tomé, depois escuta João e Tiago falando: você vai mesmo? Porque, espera aí, deixa eu tentar ir primeiro. E sabe, gente, o tropeçar que eu estou te falando aqui, é você ter cuidado para não tropeçar nas opiniões de pessoas que não têm compromisso com o resultado da sua fé. Como eu falei anteontem, se a pessoa não está intercedendo, orando por você, se a pessoa não está te ajudando, te assistindo, e se a pessoa não está investindo em você, não se detenha com a opinião dela. E por que eu estou falando isso? Glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos a tendência de sempre parar para explicar para pessoas que não tem nada a ver com a nossa ação de fé, pessoas que estão simplesmente ao nosso redor, que levantam opiniões e podem te fazer tropeçar. Nós temos a tendência de parar para explicar. Peraí, deixa eu te falar uma coisa, eu vou tentar andar sobre as águas, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar obedecer a Deus, porque Ele mandou vir, o Rabi falou, vem, eu estou tentando andar sobre aquilo, e sabe como é que é, ora por mim, se eu conseguir. E você tenta alcançar a simpatia de pessoas que não têm compromisso com o resultado daquilo que Deus falou para a sua vida. Foi o que eu falei naquele dia: se você parar para jogar pedra em todo cachorro que latir para você na estrada, você nunca chega no seu destino. Não tente parar para explicar, senão você pode tropeçar. Quem está aqui? Passo número 1, para andar sobre as águas, de um discípulo que anda sobre as águas, um discípulo que é exceção, um discípulo que é diferente dos outros. Qual é o passo número 1? Não tropeçar. Cuidado para não tropeçar. E eu não vou nem te falar de Davi, de Eliabe, como eu falei naquele dia. Depois você pega o DVD aí e escuta. Passo número 2, escreve aí: isolamento. É um passo. Não adianta você orar pedindo a Deus para tirar de você esse isolamento, esse sentimento de não pertencer, esse sentimento de peixe de fora d'água, esse sentimento que você olha no olho das pessoas ao seu redor dentro da igreja, ou no seu trabalho, ou em casa, e você sente que os olhos delas falam assim: o que você está fazendo aqui? Não peça a Deus para te livrar disso, porque isso aí é mais um passo que vai te levar para ser um andador sobre águas. E o que eu quero dizer com isso? Pedro, ele estava disposto a sair. Ele estava disposto a sair do barco. Desceu, ele saiu. Quando ele desceu, ele não tropeçou nas opiniões dos amados irmãos, e depois ele saiu. Pedro estava disposto a sair. Escuta isso. O custo de ser uma exceção é justamente lidar com fases de isolamento. Você nunca vai ser diferente se você não for diferente. Não dá para ser diferente sendo igual. Na verdade, o valor de qualquer coisa está na sua raridade. O diamante tem muito valor porque ele é raro. Porque enquanto estava todo mundo, as outras pedras estavam tudo no ar fresco, no ar livre, ele estava lá embaixo, de temperatura e pressão, sendo pressionado. E ele não era muito bonito, era um carvãozão feio, mas depois de muito tempo, pressionado sob pressão e temperatura, ele se tornou em algo muito valioso. Mas ele estava sozinho lá. Jesus certa vez falou assim, apóstolo: um grão, quando cai sobre o solo, se ele não morrer, ele fica lá sozinho, mas se ele morrer, ele vai entrar para dentro da terra, e ele vai crescer, vai dar muito fruto. O que Jesus está falando com isso? Jesus está falando que muitas vezes você vai se sentir só, no seu ministério, às vezes na sua própria casa, quando você tomar passos de fé,
Quando eu saí da cidade onde fui criado, Niterói, lá no Rio de Janeiro, e me mudei para Barra da Tijuca, a minha mulher falou para mim assim: obrigado, irmão, glória a Deus, pessoal da Barra aí, um beijo. Tem carioca aí. Cadê os cariocas? Pronto, tá cheio de carioca aí. Sabe o que significa carioca? O apóstolo falou aqui que casa em hebraico é o quê? Page. E você falou também em latim, não falou em grego, né? Oikos. É grego mais bonito, né? Mais sofisticado. E sabe como é que é em tupi? A nossa língua original? Oca. Em tupi é oca. E sabe, peraí. E sabe o que o índio chamava o homem branco? Cari. Aí o homem branco construiu uma casa lá no Rio de Janeiro e falou: carioca. Sério, vocês estão rindo, é verdade. Vai estudar um pouquinho, pô. Carioca é casa de homem branco. Lá no Rio de Janeiro começou aí, por isso o cara que nasce no Rio de Janeiro é o carioca. Não tem nada a ver com a palavra, gente. Vamos voltar aqui. Vocês estão me atrapalhando. Eu tenho que ir embora para o aeroporto. Para com isso. Posso falar a verdade que está acontecendo aqui? Enquanto você está rindo, você está sendo curado e liberto. Você, sem perceber, Deus está te preparando para andar sobre águas. Você vai ser exceção na sua casa, no seu ministério, na sua cidade, no seu estado. O que Deus vai fazer com você vai ser exceção no meio dos seus. Exceção. E você tem que se preparar nesse princípio de exceção para não reclamar com o Espírito Santo e não tentar repreender o Espírito Santo quando você estiver passando por isso. Não tropece e se prepare para a fase de isolamento. Não dá para ser diferente sendo igual a todo mundo. Você tem que ficar se sentindo bem quando você se sentir deslocado. Quando você sentir um peixe fora d'água, você tem que estar se sentindo bem. Tem muito cristão, muito líder que quando está se sentindo assim, sozinho, deslocado, fora ali do ambiente, Deus me ajuda, fazer amigo, irmão, é justamente quando Deus quer que você fique sozinho. Porque no princípio da exceção, para você ser exceção, você vai ter que ser exceção. Você vai ter que ser diferente, você vai ter que ficar sozinho. Exceção significa que você vai só. Tem muita gente que não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Tem muita gente que não vai andar o caminho, embora chegue no mesmo destino, mas vai ser outro caminho. Quem está me seguindo? Então, ponto número 2 foi onde nós paramos aqui naquele dia. E eu vou bater logo nos outros 2 aqui para a gente terminar. Porque o meu avô certa vez disse que a palavra de Deus é como mel, mas... Quem estava aí tá ligado. Só para terminar isso aqui, tem pessoas, escuta isso, tem pessoas, eu estou falando de líderes cristãos, ok? Tem pessoas, discípulos, tem discípulo, tem apóstolo, tem pastor, tem mestre, que prefere a companhia dos irmãos do que o chamado. Aí isso aqui é duro, eu vou falar a verdade. Tem pessoas que preferem o conforto da companhia do que o chamado. E desiste de andar antes de tentar andar. Guarda para você essa bomba no seu coração, amém? Ponto número 3, agora vai. Quero ver se você aprender a soletrar isso. Inadequação. Você não sabe nem o que significa isso, sabe? Abre um dicionário aí, Priberan, da língua portuguesa. Inadequação é incapacidade, é você se sentir inadequado, você se sentir incapaz, que você sente que você não é próprio para fazer aquilo, que aquilo ali você não se encaixa. Quem está me seguindo? Ponto número 3, inadequação. Antes de andar sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra. No versículo 28 ele fala isso: Senhor, se for o Senhor, que eu vá até aí e ande por cima das águas contigo. Jesus respondeu no versículo 29, vem. Escuta isso. Pedro, antes de escutar o vem, isso é profundo, gente, escuta isso. Antes de Pedro escutar a palavra vem, Pedro ficou exposto a uma visão. Pedro nunca,
Olha que ele era pescador, mas ele nunca havia pensado na possibilidade de andar sobre as águas. Ele vivia no mar, mas ele nunca pensou nisso. Quando que Pedro tomou atitude para pensar no fato de que ele poderia andar? Quando ele viu Jesus andando. Pedro ficou exposto a uma visão antes de receber a palavra que faria ele andar sobre as águas. Quem está me seguindo? Escuta isso. Deus não está te mostrando o que Ele está te mostrando para você não ter. Você vai entendendo? Tem coisas que você está vendo, que você está sendo exposto. Deus não está te mostrando isso para você não ter. O engraçado é que os 12 ficaram expostos à visão, mas só o 12 foi, os 11 ficaram. Deus, Ele nos coloca em posições às vezes, Ele nos coloca em situações. Jesus, Ele foi andando sobre as águas, o Evangelho, acho que é de Lucas, ele menciona que Ele está passando por eles, Ele não ia nem parar, Ele ia para o destino a qual a palavra dele havia falado. Eu te encontro no destino. Pedro interrompeu ele, porque a exposição que Pedro sentiu, vendo ele, a visão que ele teve, ele ficou exposto a uma visão que fez com que ele acordasse para o fato de que aquilo que ele estava vendo era uma possibilidade. Deus não te permite ver coisas que Ele não quer que você não tenha. É bom, irmão. É demais isso, irmão. Eu tenho que acabar. O tempo já está acabando. Você está entendendo isso? Aí Pedro, então, vendo aquilo, escutando a palavra, ele disse: eu não tenho capacidade, eu sou inadequado, eu não fui feito para andar sobre as águas. Mas se o Senhor falou para mim, vem, eu vou, eu posso, porque o Senhor disse que eu posso, eu estou vendo o que o Senhor está fazendo, então é porque eu posso. Sabe, se o Senhor te chamou, Ele vai te apresentar um potencial que você nunca soube que você teria. A exposição de uma visão te apresenta um potencial que você nunca imaginou que tivesse. Pedro, em todos os anos dele no mar, ele nunca imaginou que ele pudesse andar sobre as águas. Mas a exposição que ele teve a uma visão causou o fato dele despertar para uma possibilidade que gerou um potencial que ele nunca imaginou que tivesse. Que Deus está permitindo você viver, experimentar, e às vezes, deixa eu te falar, vai parecer como uma assombração, vai parecer como uma coisa muito grande, você vai se sentir inadequado, você vai se sentir impróprio, você vai se sentir incapaz, mas se Deus está te mostrando algo, Ele está te provocando para acordar em você um potencial que está aí dentro de você, que você nunca imaginou, você nunca pensou que você pudesse andar sobre água, você nunca pensou: eu sou inadequado, eu não sirvo para isso. Tem algo dentro de você que Deus está te expondo agora para provocar uma visão, para que você desperte para o fato que Ele quer que você tenha aquilo que Ele está te mostrando. Meu Deus, aleluia. Sabe, você tem que aprender isso, você tem que pegar isso, entenda. Se você pegar isso e falar para você mesmo isso, no momento de, de tempestade, no momento de dúvidas, onde está todo mundo no conforto, se apertando porque está achando que está ruim, se você falar para você isso: eu não estou vendo isso, porque Deus não quer que eu não tenha. Se Deus está me mostrando isso, é porque Ele está me apresentando um potencial que eu nunca imaginei que eu tivesse. Deus permite você ver coisas, te expor as coisas, para que você seja apresentado a um potencial que você nunca imaginou.
Ou seja, Deus ele quer que você se desfaça do sentimento de inadequação, de incapacidade. Esse é o ponto número 3. Se desfaça do sentimento de inadequação. Você não é inadequado para aquilo que Deus está te mostrando, porque se Ele está te mostrando, Ele está te apresentando um potencial que você nunca imaginou que tivesse. Eu falei várias vezes, porque às vezes é complicado de aprender da primeira. Mas está entrando, tá ou não está, gente? Você está recebendo isso? Está com vontade de glorificar, ficar de pé, dar uma corrida, se jogar no chão, chorar? Quem está com vontade de manifestar o poder de Deus aí? Tá, segura um minutinho. Vamos aqui pro... Deixa eu ver se é o último ponto, em nome de Jesus, deixa eu ver aqui. Eu estou pulando mais coisinhas, gente, por causa do tempo, ok? Ponto número 4, bota aí. Esse ponto número 4 é tão trivial que você vai falar assim: ah, isso aí eu já conheço, isso aí eu já ouvi tantas vezes, dos maiores pregadores, dos menores pregadores, dos pregadores médios, né? Eu sou o alto mir, você já ouviu do baixo mir, do médio mir, já ouviu de todo mundo. Mas, embora vá soar algo que você já sabe, você tem que entender uma coisa que eu vou te mostrar agora. Ponto número 4 é falta de perdão. Fala assim: isso aí, falta de perdão, eu sei. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. Se você não perdoar, a sua oração não é ouvida. Escuta. É mais intencional do que isso. Escuta isso. Não se trata de ser valente para andar sobre as águas, só por ser valente. Você não pode ser valente por ser valente. Você tem que ser valente porque você está obedecendo a Deus. Vai entrar, você vai entender. Escuta isso. Você não pode trocar o motivo de andar pela fé ou de andar sobre as águas pela afirmação de andar sobre as águas. Você vai entender. O motivo tem que ser a obediência, não a sua afirmação como um discípulo que anda sobre as águas. Vai entender. É só você pegar esse CD e escutar 100 vezes, você vai entender. Escuta isso, escuta, você vai entender agora, ó. A falta de perdão vai fazer você tentar andar sobre as águas para provar que as outras pessoas estavam erradas. Ainda não? Você vai entender. Escuta. Eu estou descendo do barco. Tomé me fala uma coisa. Não tropecei, continuei. Tiago, João falou, não tropecei, continuei. Estou me sentindo sozinho, estou isolado, meu Deus, estou me sentindo só. Eu olho para aquele mar, aquela tempestade, eu olho para mim, eu não me vejo adequado, eu não me vejo capaz. Mas depois disso tudo, eu tenho que perdoar os outros 11. Porque eu não posso tentar andar sobre as águas só para provar que aquilo que eles me disseram estava errado. Eu tenho que andar sobre as águas para obedecer o vem. A falta de perdão vai fazer você chegar na hora de andar sobre as águas, escuta isso, Fred, e vai fazer assim: olha para os discípulos ali atrás, olha todo mundo, já não tropecei, estou me sentindo sozinho, eu sou uma exceção aqui, ninguém vai vir atrás de mim, eu já estou vencendo assim, esse sentimento de inadequação, estou vencendo essa coisa de incapacidade, eu vou, e você pega o celular, fala assim: Rabi, segura aí o celular, bota numa live, porque eu vou botar o pé para fora d'água, e tem muita gente que me segue, que eu sei que me segue, mas não curte nada que eu boto, só para eles verem eu andando. Segura aí, em nome de Jesus, segura aí, Jesus. A falta de perdão faz você querer obedecer a Deus, para provar para todo mundo que você pode.
profundo, irmão. Não troque o motivo que é a obediência pela afirmação de que você pode. Porque você não pode porque você pode. Você é inadequado, você se livrou daquilo porque você começou a andar pela palavra antes de andar realmente. Quem está me seguindo? Deixa eu te falar a última coisa agora sobre exposição. Eu vou terminar. E tem uma ministração para fazer, rapidinho. Quando você é exposto a uma visão, isso é importante. Quando você é exposto a uma visão, quando Deus se apresenta a você de uma maneira que você nunca viu antes, quando você começa a enxergar que Deus é maior do que você pensava, mais capaz, mais poderoso e pode fazer, e não só pode como quer, porque você saber que Ele pode não vai efetuar um milagre, mas você, além de saber que Ele pode, saber que Ele quer, vai fazer o milagre acontecer. E por que eu falo isso? Porque um dia um leproso chegou para Jesus e falou assim: mestre, eu sei que o Senhor pode tudo, mas se o Senhor quiser, me faça ser limpo. E Jesus disse: eu quero. Na hora que ele falou eu quero, ele ficou limpo, porque ele queria que Jesus podia, mas ele não queria que Jesus queria. Mas Altomir, isso era com aquele leproso. Ele queria que o leproso ficasse, como é que é aquela coisa? Ele queria que o leproso ficasse curado. Mas ele não sei se ele quer que você seja. Ele faz acepção de pessoas? E ele mudou? Está respondido, irmão. Quando você sabe o que Deus quer, não só o que Ele pode, você recebe. Mas deixa eu te mostrar, quando você vê Deus de uma maneira diferente, não somente aquilo que Ele está fazendo, mas sabendo que aquilo que Ele está fazendo é para te expor a uma possibilidade de fazer você ser apresentado a um potencial que você nunca imaginou que tivesse. Está me seguindo? Entenda que quando você vê Deus de uma maneira que você nunca viu, você também tem que se ver de uma maneira que você nunca se viu. Vou falar de novo, calma. Você não consegue ver um Deus mais forte, mais poderoso, se você não se ver mais forte e mais poderoso. Você não vê um Deus que pode, se você não se vê que você pode. A sua percepção de Deus tem que afetar diretamente a sua percepção de você mesmo. Senão você nunca vai fazer o que Ele fez, você nunca vai andar. E deixa eu te falar, Jesus quer, Ele quer que aqueles que creem nele, coisas maiores façam. Fica de pé aí no seu lugar em nome de Jesus. Essa palavra foi mais um ensino, porque eu não estou falando com ovelhas simplesmente, eu estou falando com líderes. Eu estou falando com chamados, com ministérios. Eu estou falando com pessoas que já são amadurecidas na fé. E Deus está querendo algo mais de você, como Ele quis algo mais daqueles discípulos. Eu não mencionei para você aqui, mas eu vou mencionar agora. Eu só falei sobre o princípio da exceção. No princípio da exceção, o primeiro passo que você tem que dar é não tropeçar na opinião de pessoas que não estão comprometidas com o resultado de Deus na sua vida. O segundo passo é quando você estiver passando por fase de isolamento, entenda que é Deus te deixando isolado, porque você não pode ser diferente em uma situação sendo igual a todo mundo. O passo número 3 é você se livrar do sentimento de inadequação, do sentimento de incapacidade. Você tem que entender que antes de andar sobre as águas, você tem que andar sobre a palavra dEle. Entender mais ainda que Deus está te apresentando, te mostrando coisas para provocar em você o entendimento de que Ele quer apresentar a você um potencial que já está dentro de você, que você nunca imaginou que tivesse. E o quarto passo para você andar sobre as águas é você ficar livre, leve e solto, irmão. Porque o perdão te deixa livre, leve e solto. O perdão para mim é você abrir a porta de uma prisão e entender que o prisioneiro era você. Você não pode tentar andar sobre as águas para provar aquelas pessoas que andavam com você que aquilo que elas falaram não vai acontecer. Você não pode tentar andar sobre as águas para se autoafirmar, para dizer que você é homem de Deus. Você não pode ser valente por ser valente. Você tem que ser valente para obedecer a Deus. Porque não se trata de você, se trata dele. Mas eu quero te mostrar uma coisa.
Eu vou me despedir falando com vocês sobre isso. Existe uma arte que Jesus mostrou nessa passagem, que por mais que eu sei que vocês sejam homens e mulheres que oram, eu tenho que te mostrar isso. Jesus despediu a multidão e foi para onde? Foi para alto de um monte fazer o quê? E enquanto Jesus estava orando, os discípulos tinham ido embora. Os discípulos estavam remando, Jesus estava orando. Os discípulos estavam remando, Jesus estava orando. Os discípulos estavam trabalhando, Jesus estava orando. Os discípulos estavam andando já formigamento no braço, dor no braço, Jesus estava orando. Jesus deixou eles irem na frente, trabalharem, fazerem, para chegar no destino que Ele mesmo tinha mandado eles fazerem. Enquanto isso, eles estavam orando. Na terceira vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, Jesus desce e começa a andar sobre as águas. E o Evangelho nos diz que Jesus estava passando por eles. Eles saíram na frente, Jesus demorou horas orando, e eles na frente trabalhando, remando. E chegou um momento na terceira vigília, Jesus passou por eles, foi embora. Pedro teve que gritar: mestre. Ele não ia nem parar. Enquanto eles estavam lá trabalhando, remando, Jesus estava orando. Essa é a arte da aceleração, irmão. Tem gente que começou a trabalhar, começou a remar, começou a fazer. Se preocupe mais em orar. Quanto mais tempo em oração, mais aceleração depois vai acontecer na sua vida. Escuta, é tremendo isso. A gente se preocupa em trabalhar, em fazer, remar. Eu vou fazer, eu vou obedecer, estava obedecendo. Eu vou lá, eu vou chegar onde Deus quer. Eu vou chegar no meu destino, no meu desígnio. Eu vou chegar. Jesus está orando. O cara está cansado, suando, fatigado, no meio do trajeto ainda. Passou muito tempo lá na frente. Jesus deixou. De repente Jesus começou a andar por cima de coisas que eles estavam remando. Jesus andou sobre coisas que eles estavam remando, trabalhando. Deus, se eu tivesse mais tempo, eu te buscava mais. Se eu tivesse mais tempo para orar, eu não tenho tempo, está uma correria. Jesus deixou eles na correria, foi orar. A oração fez Jesus passar por eles, andando por cima de coisas que estavam atormentando quem estava trabalhando. Não sei se você está me seguindo. Aí a Bíblia fala, para fechar, última vez que eu fechava hoje à noite, sério. Aí a Bíblia fala, Jesus tem misericórdia, meu avô tinha razão, né? Aí a Bíblia fala que Jesus parou, falou: vem. Pedro fez todos esses passos, botou o pé para fora d'água, a água virou cimento e ele começou a andar. Foi ou não foi? Ele estava lá, Jesus está lá e Pedro andando. Quando ele botou o pé, veio aquela confiança: meu Deus. E as ondas? Meu Deus. Foi o segundo maior surfista da face da terra que surfou sem prancha. E começou a vir, focando em Jesus. Aí a Bíblia diz que olhou para o vento, né, para o mar, começou a afundar. Quando ele começou a afundar, ele já estava aqui, ó. Estava aqui, um braço de distância. Porque a Bíblia diz que quando ele começou a afundar, ele falou: salva-me. A Bíblia diz, e esticou o braço e puxou. Ele andou de lá até aqui, sobre as águas. Quase chegou, um braço de distância. Por isso Jesus chegou, porque você duvidou. Ok? E uma coisa que eu acho interessante é o fato de que Pedro, quando estava afundando, ele falou: mestre, salva-me. Irmão, quem já afundou aqui? Tem um profeta lá, amigo nosso lá na igreja, o nome dele é Gilvan, é lá do Recife, está lá com a gente lá. Profeta de Deus vaso mesmo, que chega aqui e fala CPF, fala tudo, irmão. Chama pelo nome, seu tataravô, fala tudinho.
Eu estava lá no carnaval, numa casa nossa em Angra dos Reis, e esse vaso foi com a gente. Ninguém me falou que ele não sabia nadar. Ele estava feliz da vida na lancha com a gente lá. Meus filhos pulam na água, eu pulava na água. Minha mulher foi criada em Angra, ela é igual um peixe. Você larga ela lá, ela é igual a Aquaman, vai aparecer lá do outro lado. E o Gilvan, nosso irmão, ele estava achando aquilo lindo. E eu estava perto dele lá conversando. De repente eu dou aquele pulão, aquele tibum bonito. Aí quando eu olho com máscara, quando eu olho para o lado, está Gilvan passando do meu lado, igual um prego para baixo, assim no fundo. Engraçado que ele foi afundando, rindo, com um sorriso no rosto. Ele veio assim, ele desceu com tudo, irmão. Aí eu olhei assim, aí de repente ele estava morrendo já. Eu peguei ele pelo pé, acho que foi o Espírito Santo, puxei ele para cima e fui puxando ele, meu Deus. Aí ele, eu falei, Jeová, o que está acontecendo? Vaso, eu achei tão lindo vocês pulando que eu pulei também, Vaso, mas eu não sei nadar nessa relva, eu não sei nessa brisa. E ficou assim, eu falei, meu Deus, Jeová, não tentarás o seu, teu Deus, tá maluco, rapaz? Ele achou lindo, foi junto, irmão. Por quê? Porque quando você afunda com tudo, verdade ou mentira? Agora olha que interessante que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Pedro, quando afundou, ele falou, mestre, salva-me. E Jesus esticou a mão. Irmão, escuta isso. Quando você anda pela fé, quando você é um andador sobre águas, até a maneira de afundar é diferente. Escuta, naturalmente Pedro ia falar assim, começou a afundar esse assim, Jesus. Mas não, Pedro falou, Jesus, ajuda-me, salva-me. Até para afundar pela fé, dá tempo de se arrepender, irmão. Andar pela fé tem muita vantagem, irmão. Aleluia. Por que Pedro afundou? Por que Pedro afundou? Responde a sua resposta de escola dominical, de teologia, que você conhece, fala. Porque ele olhou para? Porque ele olhou para o vento? Porque ele olhou para o mar, sim ou não? Lógico que não. Escuta, não culpe a tempestade pela sua falha, porque Jesus estava andando na mesma tempestade. Não culpe o vento, não culpe as águas. Não foi porque ele olhou para o vento. A Bíblia diz que ele olhou e caiu, mas a culpa não foi da tempestade. E eu vou resolver a história para te falar o seguinte. Pedro afundou. Lembra da arte da aceleração? Pedro afundou porque ele estava tentando andar sobre as águas. Quando ele saiu do barco, não tente fazer algo que alguém está fazendo quando sai da oração. Pedro estava remando a noite toda, ele não tinha tempo para orar, e ele tentou fazer em público algo que ele não fez no secreto. Jesus andou em público sobre as águas porque ele ficou no secreto orando horas. Pedro tentou fazer o que ele fez em público sem ter feito o que ele fez no secreto. Quem está comigo? Acabou, é só isso, meu tempo acabou. Eu não sei se você pegou alguma coisa hoje à noite, mas o que você pegou já é um fósforo que vai pegar fogo na chama que precisa acender na sua vida para te despertar para o fato que Deus quer que você seja o 12 e não um dos 11, mas aquele que anda sobre as águas.